Num lugar não tão distante chamado México, um homem tinha um sonho de se tornar um dos maiores músicos do México, ou seja, ele queria ser o Luan Santana do México. Só que ele tinha uma mulher e uma filha, mas o seu sonho de se tornar um cantor falou mais alto. Então ele deixou a sua família e foi atrás do seu sonho e nunca mais voltou. Mas a mulher desse homem não gostou de ser trocada por uma música, então ela apaga todos os vestígios do homem músico da sua vida, abre uma empresa de reparações de sapatos, ensina toda a sua família a reparar sapatos, forma uma equipa de sapateiros para participar nas Olimpíadas de Remendos e a vida que segue. Então, hoje acompanha a história de Coco, ou Viva, a vida é uma festa, depende do português que estás a usar. Nessa história acompanhamos o Miguel, um puto do México que gostava muito de música, canções, melodias, ele gostava de coisas audíveis. O Miguel vive numa casa que toda a família é proibida de escutar música, canções, qualquer tipo de melodia audível, até as músicas da Paula Fernandes eles não ouvem. Mas não pode. Mas o Miguel é diferente de toda a família, porque ele é apaixonado por músicas e cenas cantáveis. E naquela cidade, todo mundo venerava o famoso músico Ernesto de la Cruz, que era considerado como o melhor músico da história do México. Ou seja, ele é o Luan Santana do México. Tá me vendo sozinho? E todo mundo acreditava que o Ernesto de la Cruz era o melhor músico de todos os tempos do México, que contava com vários sons, vários hits. Mas infelizmente, ele foi conhecer Moisés, porque um estagiário mexeu à toa, ele caiu um sino na cabeça. E o Miguel tinha o Ernesto de la Cruz como seu grande ídolo, mas a família dele era alérgica à música. E essa família era composta pelo Miguel, os pais do Miguel, a bisavó do Miguel, chamada vovó Coco, que estava quase aí conhecer Moisés. Tá me vendo sozinho? A avó do Miguel, que é filha da avó Coco. Lembrei, o nome da avó Coco é Inês. E mais outros familiares que ninguém quer saber. E também tinha o Dante, um cão que é meio maluco, taru, não tinha dono, era o cão de todo o bairro. E aí chega o Dia dos Mortos, que é um feriado do México, que serve para as pessoas visitarem os mortos, levarem comida nos mortos. Mas como o feriado tá no México e eu não sou mexicano, então não tem nada a ver comigo. Nota, a mãe do Miguel é muito bonita, eu pegaria. Era dentro. Você é retardado por acaso? A conta mesmo é que o Miguel não queria trabalhar como sapateiro, como o resto da família. O que ele queria mesmo era ser músico, canteiro, musiqueiro, fazedor de cenas audíveis. Então ele decide fugir para um concerto de talento. Mas antes dele ir para o concurso de talento, ele panca na mesa de oferenda da família e derruba uma foto do seu quadravô, sei lá, que é o pai, da mãe, da sua avó. Então, usando um pouco de QI, ela associa que afinal o seu quadravô era músico. E também analisando mais um pouco a foto, ele nota que afinal o seu quadravô carregava o violão, que era do Ernesto de la Cruz. Então, o Miguel deduz que o Ernesto de la Cruz era o seu quadravô. E ele vai rápido contar para a sua família e todo mundo diz que ele não estava a bater bem da cabeça. A conta mesmo é que a avó do Miguel parte o violão do Miguel. E o Miguel não curte muito do partimento que foi partido o seu violão e foge de casa e vai para o concurso de talentos. Só que ele precisava de um violão para participar no concurso de talento e o dele estava partido. Então ele decide pegar o violão do Ernesto de la Cruz, que estava no seu túmulo. E por que o túmulo do Ernesto de la Cruz estava na cidade do Miguel? Perguntam-se vocês, né? Porque aquela era a cidade natal do Ernesto de la Cruz. Aí o Miguel pega o violão do Ernesto de la Cruz, coloca uma melodia melodinosa, toca, começam a voar umas flores também aí, e o Miguel fica invisível, como um fantasma. Eu também não entendi nada, só sei que ele ficou assim. Eu não acredito. Mas depois de ficar invisível, o Miguel começa a ver um monte de mortos com roupa, mortos com cintos, mortos a tirar a alma do frango, um boi de morto aí. E depois de muita correria, fugimento, o Miguel se encontra com a sua família de falecidos. E a família de falecidos do Miguel tenta fazer novamente o Miguel ficar de novo uma pessoa viva, normal, sem ser morta. E levam ele para a mamãe Amélia, a tataravó do Miguel, que é a mãe da vovó Coco, que se chama Inês. Aquela avó que tá quase aí conhecer Moisés. Tá me vendo sozinho? E pasmem, o Dante, que é aquele cão que ninguém queria, também vai para o reino dos mortos. Por quê? Eu também não sei, mas ele vai. Sou mau. Prosseguindo, a coisa mesmo é que se o Miguel não voltar para o reino dos vivos, em mais ou menos um dia, ele vai ficar preso no reino dos mortos para sempre. Mas ele precisava apenas de uma coisa para sair do reino dos mortos, e é a bênção de alguém da sua família. E naquele meio, tinha várias pessoas da sua família. Tinha a mamãe Amélia, tinha aqueles gêmeos aí que eu não sei o nome deles, tinha aquela avó Cambuta, tinha vários familiares dele. Era só algum falecido pegar uma folha e falar: Miguel, eu te dou a minha bênção, pode já ir embora. Prontos, coisa simples. É claro! E é isso que a mamãe Amélia faz. Ela dá a bênção para o Miguel, mas com uma condição. O Miguel nunca mais ia fazer coisas que envolvem música, como tocar e ser cantor e ouvir música. E o Miguel aceita. E ele volta para o mundo dos vivos. Mas na primeira oportunidade, o Miguel quebra o acordo que fez com a sua tataravó e volta de novo para o mundo dos mortos. Já que promessas são para ser cumpridas, você tem que cumprir as suas promessas. Não faz isso, tá vendo? Outro voltou para o mundo dos mortos. A coisa mesmo é que o Miguel queria sair do reino dos mortos e também queria ser músico, mas a sua família não aprovava esse lado artista dele. Então
Então ele decide uma coisa muito importante: receber a bênção de um familiar dele que também era músico, o Ernesto de la Cruz. E o Miguel acreditava que era o seu tataravô, o Luan Santana do México. Tá me vendo sozinho? Então o Miguel foge da sua família e vai atrás do Ernesto de la Cruz para conseguir a sua bênção musical. E no caminho o Miguel conhece o Héctor, e é um morto deficiente. Eu não acredito. Já viste, você vive 50 anos como deficiente. Vais morrer, vai ficar mais deficiente. Não, tá errado. Eu já tô preocupado contigo, boy. A conta mesmo é que o Héctor não conseguia passar para o mundo dos vivos porque ninguém tinha colocado a sua foto na oferenda. E nesse mundo, quem não tem foto na oferenda não vai para o reino dos vivos. O Miguel ouve o Héctor falar que conhecia o Ernesto de la Cruz. Então, os dois fazem um acordo. O Héctor leva o Miguel ao Ernesto de la Cruz e o Miguel coloca a foto do Héctor na oferenda para que o Héctor pudesse passar para o mundo dos vivos. O Héctor é um morto deficiente, ele morreu e mesmo assim ainda tá deficiente. Tá me vendo sozinho? Então, como a ideia deles é encontrar o Ernesto de la Cruz, e o Ernesto de la Cruz é alguém muito famoso e estava a dar uma festa grande. E só entra na festa quem tem o nome na lista. E o Miguel e o Héctor precisavam entrar de algum jeito. Então, eles vão atrás de um violão para participar de um concurso de música. E o vencedor vai receber um passe de entrada livre para entrar na festa do Ernesto de la Cruz. Missão simples? Missão simples. Certamente que sim. Então eles vão até a casa de um avô que estava aí quase a conhecer Moisés para conseguir um violão. Então o Héctor canta e o avô que estava morto morre de novo. Estou sentindo a minha força indo embora. Quer dizer que a morte também tem morte dela. E por que ele morre? Perguntam-se vocês. É simples, é simples. Aqui nesse reino, os mortos são para ser lembrados. E o morto que não é lembrado, morre. Simples. Ou seja, os vivos têm que se lembrar dos mortos para os mortos se manterem vivos. É mais uma cena meio mexicana, você não entende? Tá gato mesmo, tá gato. Depois de conseguirem o violão, eles vão até o concurso de música. E lá passam alguns concorrentes nada a ver. E depois passa um grupo que todo mundo gostou e eram os grandes candidatos a vencer o concurso. Mas o Miguel vai lá e dá um grande show de música musicável. Tá fumado, né? 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 Mas aí a família de falecidos do Miguel aparece e o Miguel teve que fugir e vai até a festa do Ernesto de la Cruz e dá um jeito de conseguir entrar com a ajuda daquele grupo que cantou lá no concurso de música que eram os grandes candidatos a vencer, que venceram mesmo. Mas o Miguel precisava chamar a atenção do Ernesto de la Cruz. Então ele canta. Aqui basicamente a maioria das coisas se resolvem a cantar. Massa, 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 ponto. Massa, 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 ponto. E o Ernesto de la Cruz fica tipo, esse puto veio de onde? Mas antes de terminar de cantar, o Miguel cai numa piscina e ele não sabia nadar, mas o Ernesto de la Cruz salva ele. Depois de muito parlapien e cenas conversáveis, o Ernesto de la Cruz tenta dar a sua bênção musical para o Miguel, para ele regressar para casa. Mas antes que a bênção musical fosse terminada, o Héctor aparece e aí descobrimos que afinal todas as músicas que fizeram Ernesto de la Cruz famoso eram do Héctor. Calma, ainda tem mais! E também descobrimos que o Ernesto de la Cruz era o melhor amigo do Héctor e que ele envenenou o Héctor para ficar com as músicas dele. Nunca confia naquele teu amigo músico, vai te entregar. Depois de mandar prender o Héctor e o Miguel, o Ernesto de la Cruz vai para o seu grande show, o Dia dos Mortos. Aí sentiu o mexicano, né? Desmortos. Tu calado estavas errado, abriste a boca, pioraste. E lá no buraco tivemos revelações revelantes e o Miguel descobre que afinal seu tataravô não era o Ernesto de la Cruz, e sim o Héctor. E o Miguel dá lá uns gritos meio gay. Ah, Zé da Manga. Depois o Héctor também dá uns gritos meio gay. Gay! Mas com a ajuda do Dante, o cão esquisito, a mamãe Amélia encontra o Miguel e o Héctor, e eles são salvos. Então eles reúnem toda a família e vão atrás do Ernesto de la Cruz para recuperar a foto do Héctor, para colocar na oferenda e o Héctor não ser esquecido. Mas depois de cantarem e dançarem, eles recuperam a foto do Héctor. Mas o Ernesto de la Cruz captura o Miguel e lança ele do 30º andar, lá de cima. Eu vou cair! Só que aquilo tudo estava sendo filmado ao vivo e transmitido para todas as pessoas que estavam no show. E eram muitos falecidos. Muitos! E antes que o Miguel pudesse ir conhecer Moisés, porque ele estava caído do 30º andar, aquele gato dragão da mamãe Amélia salva ele. Mas a foto do Héctor cai numa água e desaparece para sempre. Mas o Héctor estava a ser esquecido pela vovó Coco. E em consequência, ele ia ir conhecer Moisés. Mas aí, ele usa das suas últimas forças para mandar de volta o Miguel para o reino dos vivos. E o Miguel corre apressadamente apressado para casa e canta a música que o Héctor cantava para a vovó Coco quando ele era criança. E a vovó Coco
coco, lembra de tudo e dá um naco de foto do Héctor para o Miguel. E assim, a foto do Héctor poderia ser colocada na oferenda e ele não seria mais esquecido. Porque afinal, a música é algo que une corações e vidas. Sempre que eu esquecer de algo, vou cantar. Essa cena afinal funciona. Você é burro, cara, que loucura. Um ano se passa e voltamos novamente ao Dia dos Mortos. Aí sentiu o mexicano, né? Des Mortos. Anota! E todo mundo vivo descobrem que afinal Ernesto de la Cruz era um farsante, um ladrão de músicas. E que na verdade o Héctor é que era o verdadeiro dono dos hits mexicanos, o rei das composições. E que também a vovó Coco, que se chama Inês, finalmente tinha ido conhecer Moisés depois de muitos anos. Vai me ver sozinho. E vocês sabem que nessa história, os vivos quando morrem, não morrem, vão para o reino dos mortos. E é lá onde a vovó Coco, que se chama Inês, foi. E lá se encontra com o seu pai e a sua mãe. E toda a família se reúne para um encontro familiar de vivos e mortos. Todos juntos e misturados, todos em comunhão, de comunhações. E o Miguel canta o seu primeiro hit. Tá fumado, né? 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 Esse filme é bom em basicamente tudo, história, personagens, tudo. Só que o Ernesto de la Cruz é que é um grande traidor. Vai me ver sozinho. Vá pro caralho, pô! Oh guys, man, what the fucking shit, Drake? Daqui day. Boa noite. Até amanhã.